Pergunta 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Resposta: é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero de prova a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando se aproxima o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, a coisa aqui muito interessante, o que é o pressentimento? Pressentimento não é a presciência. Pressentimento é o ato de você pressentir, ter uma vaga ideia de algo que vai acontecer. A presciência, claro que a presciência ela tem vários níveis, infinitos níveis, é diferente aqui do pressentimento, ok? É uma ideia, uma vaga ideia que você tem. Essa vaga ideia ela pode ser mais forte ou menos forte. Então, no primeiro caso, é um espírito que nos quer bem. Então, um espírito protetor pode ser um espírito familiar. Espíritos familiares são aqueles espíritos que têm uma certa afeição a nós, uma certa afinidade a nós, ou até mesmo uma certa simpatia a nós. Nós já discutimos essas coisas, não vamos entrar novamente nesse assunto. Então, um espírito pode nos advertir sobre certas coisas, dependendo do nível do espírito. Coisas corriqueiras do dia a dia, podem ser coisas de um caráter, de uma certa importância em nossa vida, em nosso planejamento momentâneo. Pode ser algo crucial em nossas vidas. Então, tem uma gradação aí em relação a esse pressentimento. Claro que quanto maior a importância, maior a necessidade do consentimento do anjo da guarda. Claro que se for algo crucial e seja importante que ele não seja advertido, aí o anjo da guarda interfere para que aquela informação não chegue, ou que aquela informação chegue. Isso é da parte do espírito ou dos espíritos. Agora, existem os planejamentos. Claro que já estudamos isso, né? A questão da fatalidade. Não há fatalidade sobre as questões morais. Não existe fatalidade nos atos que estão aí na dimensão moral. Não existe, ok? Existe a fatalidade que estão relacionada com a matéria. Se existem algumas questões fundamentais em nossas vidas, quando falamos fundamentais em nossas vidas, são aquelas coisas inevitáveis que estão dentro do nosso planejamento, como por exemplo um mal genético, um acidente que pode vir a acontecer mais na frente. Isso são coisas muito importantes que nós já debatemos com o nosso anjo guardião sobre aquelas coisas que deveriam acontecer, e eu guardo esta lembrança. Esta lembrança vai ser, aqui o Espírito usou a palavra instinto nesse sentido, um raciocínio que está
latente em mim, baseado numa informação que eu já tenho. Não é aquela definição de instinto que nós trabalhamos lá nas questões primárias. Não. É mais no sentido de algo que eu tenho dentro de mim, que vem dentro do consentimento da razão, porque eu pensei sobre aquilo, eu analisei aquilo, aquilo está dentro de um planejamento material, então eu sei que algo nesse sentido vai acontecer. Pode juntar as duas coisas, eu ter essa intuição e um espírito venha reforçar, e aí aquilo ficaria muito forte em mim. Isso também acontece, por exemplo, de alguém perceber que a sua morte está vindo. Para alguns até o dia da morte consegue prever. Por quê? Porque ele já sabia de antemão o tempo de vida, e aquilo fica reforçado ou durante a emancipação pelo sono, entrando em contato com seu anjo guardião, e assim ele sabe exatamente o que vai acontecer, e tantas outras coisas. Então isso é o pressentimento, é algo que eu tenho, que pode se tornar tão vivaz em nós, porque além de eu ter o conhecimento, tem as questões emocionais envolvidas, que parece que eu tenho a certeza daquilo, mas não é a certeza, é pressentimento ainda. Não é a presciência, que é uma outra questão. Então, eu tenho dentro de mim algo dizendo, vai acontecer isso, isso, isso. Existem os falsos pressentimentos. Ah, eu sonhei que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. Isso é algo que o meu inconsciente, isso é, meus pensamentos íntimos, juntam certas informações com certos medos, com certas aspirações, com certos desejos e criam um falso pressentimento. Ah, eu sonhei que eu estava sendo assaltado no ônibus, na viagem, no dia tal. E não aconteceu nada. Então isso às vezes está relacionado com o medo, ou com os símbolos que nós trazemos ao voltar para a vigília. Então nós associamos uma imagem a certas coisas que na verdade não tem nenhuma relação. E aí criamos falsas narrativas para nós mesmos. Isso são os falsos pressentimentos. E existe o pressentimento verdadeiro de coisas que realmente estão por vir de acontecer e que acontecerão. Comentando os comentários dos comentadores do além. Aqui o espírito vai fazer uns comentários. Ele diz assim: mas os pressentimentos estão fora de determinadas leis. Isso é um problema muito sério, né? Como é que algo acontece e está fora das leis? É o sobrenatural? Porque se acontece, é natural. Se é natural, está submetido a alguma lei material, ou espiritual, ou moral. Então como é que está fora das leis? É aquela questão de sair falando. Se alguém souber uma explicação para algo que esteja fora das leis naturais, me explique aí. Para mim, fora das leis naturais é o sobrenatural. E para a doutrina espírita, o sobrenatural não existe. Se aconteceu, é natural. Se aconteceu no passado, deve e pode acontecer hoje. Então, tem pessoas ressuscitando depois de morta no passado? Tem que ter hoje. Tem pessoas caminhando sobre as águas no passado? Tem que ter hoje. Tem pessoas transformando água em vinho no passado? Tem que ter hoje. Tem pessoas transformando água em azeite no passado? Tem que ter hoje. Tem pessoas multiplicando pães e peixe no passado? Tem que ter hoje. Porque as leis são as mesmas. Essa ideia de derrogação das leis é muito bonitinha para discurso proselitista, que valoriza o maravilhoso e o sobrenatural. Não, a doutrina espírita não. Ela nos traz tudo em forma de leis. Se é possível ou não é possível. Não tem essa ideia de que foi possível no passado e não é possível hoje.
Devemos abandonar essas narrativas, essas invenções. Aí continua ele. Existe uma câmera invisível no inundo consciencial. Meu Deus. Então, tem uma câmera invisível que registra as emissões mentais dos guias espirituais. Então, nossos guias espirituais têm uma pasta, né, tipo pasta de Windows, que ele guarda lá, aqui, ó, pasta do mentor, aí ele joga lá dentro algumas coisas, sabe? Pelo amor de Deus, gente. Os espíritos, os mecanismos de memória é o mesmo em todos os espíritos. O mecanismo de transmissão de pensamento é o mesmo de todos os espíritos, que estão guardadas as mesmas regras, a afinidade fluídica, a transmissão do pensamento, o grau evolutivo, a simpatia, tudo isso, sabe? Essas revelações pseudo científicas, pseudo-espírita, na verdade isso é falácia. Então tem um lugar especial só para registrar o pensamento do anjo da guarda. Se fosse assim, nós deveríamos ouvi-los, né? Alguém corrompeu o arquivo. Quando alguém quando alguém comete um equívoco, é porque o arquivo está corrompido. Pelo amor de Deus, né? Que conversam com os encarnados pelos canais do coração. Peraí, são os canais do coração ou é o inundo consciencial? Eles se comunicam pelo pensamento, pela câmara invisível do inundo consciencial ou pelas vias do coração? Defina. Claro que para quem está totalmente desarmado, esses pseudo-sábios, eles já falaram de Jesus, Maria, José, o Evangelho, a pátria do Evangelho, do Cruzeiro, não sei o que. Já desarmou a pessoa. Então agora eles podem falar de qualquer coisa. E aí pode meter o inundo consciencial da câmera sensível, que conversa pelos canais do coração e que chamamos de telepatia. Olha só, é o inundo consciencial, a câmera sensível que conversa pelos canais do coração, que se chama telepatia. Por que não fala logo a transmissão do pensamento? Transmissão do pensamento. Os espíritos se comunicam pela transmissão do pensamento. O nosso guia espiritual, ele tem uma ligação conosco determinada por Deus. Logo, todos nós podemos receber essas informações. Resposta: eles são vozes por vezes mais audíveis que os sons emitidos pelas cordas vocais. Isso aí não está errado, dependendo do fenômeno. A pessoa pode ouvir tão nítido. Tem até uma mensagem na Revista Espírita, cujo título é A Voz do Anjo Guardião, que diz: se a gente receber o conselho, colocar em prática, receber o conselho, colocar em prática, a gente chega a ouvir a voz do anjo guardião, sendo ou não médium efetivo. Então, desse ponto, sim. Mas para que esse torneio de verborragia, de prolixidade, para falar transmissão do pensamento? Não, é o inundo sensível, da câmara sensível consciencial dos canais do coração, chamado telepatia.